Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e me sinto muito grato por você estar assistindo esse vídeo nesse momento. Esse vídeo trata-se de um estudo bíblico, uma série de estudos baseados num livro bem precioso para as nossas vidas, que é O Segredo do Contentamento. Foi escrito por William Barclay e foi publicado pela editora Nutra Publicações. É um livro fascinante que eu aconselho você a adquirir e ler, e você será ricamente abençoado com esta literatura. Hoje nós vamos estar finalizando a nossa série de estudos. Escolhemos ministrar 7 temas dentro daqueles que estão propostos ali no livro, a maioria dos temas do livro, e hoje é o último desses temas. Como se trata de um estudo bíblico, mesmo que também fosse uma mensagem, nós convidamos você a que, se possível, você tenha em mãos uma Bíblia e possa utilizá-la para verificar as passagens que nós vamos estar citando e lendo nesse nosso vídeo, nesse nosso estudo bíblico doutrinário. É um prazer mais uma vez estar com vocês, como já mencionei, e eu quero orar para que possamos dar início ao estudo dessa noite. Senhor amado, Deus querido, quero agradecer de coração por nos dar essa tão rica oportunidade, que é de aprendermos a palavra de Deus mesmo à distância. Eu quero agradecer por cada pessoa que está acessando esse vídeo, e a minha oração nesse momento é que o Senhor abençoe tanto a vida daqueles que assistem, quanto a minha, que também estou ministrando esta palavra. Que cada um de nós encontre o seu grande contentamento no Senhor e em sua palavra. Obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema que nós queremos tratar é contentamento e anseio pelo céu. É o nosso 7º estudo desta série. A essência do contentamento só nos vem realmente, queridos, quando reconhecemos que este mundo não é, na verdade, o nosso lar. A paz neste mundo é encontrada quando em nosso coração habita o anseio pelo céu. É como diz o hino 288 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um trecho dele diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. O coração do verdadeiro cristão, do servo do Senhor, é um coração satisfeito com esta vida, porque é um coração que está depositado no céu. Quando eu digo depositado no céu, é que eu quero dizer que o nosso anseio pela pátria por vir, pela plenitude do reino de Deus, do reino dos céus, nos faz viver de modo contente, mesmo em meio às adversidades que por aqui nós passamos ou enfrentamos. Nas palavras que o nosso autor coloca, este anseio pelo porvir é observado em alguns versículos da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta acerca do contentamento. Antes de o apóstolo Paulo descrever o seu próprio contentamento, lá no capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele faz 2 declarações sobre a perspectiva do autêntico cristão. Nessa carta, nós somos instruídos que nossa cidadania está de fato no céu. E aí eu pauso aqui para lembrar a você que a carta aos Filipenses é que deu origem a esse livro e que deu origem à nossa série de estudos aqui. Só recapitulando com vocês, o capítulo 4, de 11 a 13, diz assim, da carta aos Filipenses: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância.
aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí vem o famoso versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, antes de Paulo, na carta, falar que está plenamente satisfeito com a vida, quer ele tenha fartura ou quer ele tenha escassez, ele menciona antes na carta o seu intenso anseio pelo céu, demonstrando com isso que o coração de Paulo, em parte, está aqui servindo e amando a Deus, mas a sua maior alegria está na glória. Vejam vocês o capítulo 3 de Filipenses, no verso 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Desculpem. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Percebem? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que dava forças para Paulo prosseguir aqui, forças emocionais, espirituais, era o fato de que ele tinha realmente esse anseio pelo retorno de Cristo. Por isso ele mantinha os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé, depositado na eternidade e não nesse tempo passageiro que nós vivemos. Paulo também declara nessa carta que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que esta vida que aqui estamos. Se você abrir sua Bíblia aí no capítulo 1, no verso 23, você vai perceber o que eu estou querendo te mostrar. Ouçam o que Paulo disse: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo estava dividido, nós já comentamos isso em um estudo passado. Como é que Paulo estava dividido? Paulo tinha um maior prazer em servir a Deus nessa terra, servir a igreja e trabalhar para que o reino de Deus prosseguisse. Mas esse não era o maior anseio de Paulo, havia um anseio maior do que esse, que era o de encontrar-se com Cristo, de estar com Cristo na glória, ou de ver Cristo retornando para buscar a sua igreja ou para reinar com a sua igreja. E aí, meus amados, Paulo diz assim: eu estou cercado dos dois lados, uma parte de mim quer ir e uma parte de mim quer ficar. Paulo está preso, já não é mais um jovem, ele é ansioso para encontrar o céu, mas ele diz o seguinte: é melhor que eu permaneça e pregue um pouco mais. Mas quando ele menciona o céu, ele diz que o céu é incomparavelmente melhor. Nossa vida, ela muda de conotação quando o nosso coração está no devido lugar. Tente imaginar o seu coração, a sua vida, vamos dizer assim, como se for um sistema solar, onde o Sol está no centro e os planetas e os astros orbitam ao redor dele. O nosso universo pessoal fica bagunçado quando o principal não está no centro. E o principal do nosso universo, o nosso Sol, é Deus. E quando Deus está no centro da nossa vida, aí tudo orbita como precisa orbitar. Tudo vai para o devido lugar, quando Cristo é o centro das nossas vidas. Às vezes nós já somos cristãos, já servimos ao Senhor, mas de uma forma prática, Cristo não tem sido o centro da vida de muitos de nós. Às vezes o centro da nossa vida é o trabalho, às vezes o centro da nossa vida é o lazer, às vezes o centro da nossa vida somos nós próprios, o centro da nossa vida é a nossa família. E tudo isso que eu acabei de mencionar tem valor e importância, mas se é colocado no centro, está no lugar errado. O centro da nossa vida tem que ser o Senhor. Quando o Senhor, a glória do Senhor é o centro, todas essas áreas funcionam bem. Família, amigos, emprego,
com lutas, mas conseguimos lidar bem com essas lutas. Você sabe se você está com as coisas fora do lugar em seu sistema solar pessoal, quando você coloca o seu maior desejo na seguinte frase. A frase é a seguinte: se eu não tiver isso, eu não posso viver. Aí se você diz assim, se eu não tivesse meu trabalho, eu não viveria. Meu trabalho é minha vida. Meu filho é minha vida. Minha esposa, meu marido é minha vida. Meus pais são minha vida. Se você coloca isso dessa forma, pode parecer muito correto, mas você está colocando no lugar errado. O Senhor é a sua vida e por isso você ama os filhos, os pais, o seu trabalho, tudo de forma correta, ordeira e que glorifica ao nosso Deus. Então, sem maior extensão, sem mais delongas, como a gente costuma dizer, eu quero chamar você a pensar 3 pontos comigo nesse nosso estudo de hoje. O primeiro desses 3 pontos é que o cristão contente, ele reconhece que sua cidadania está no céu. Nossa pátria está no céu. Vejam vocês, Filipenses 3:20. Diz assim, veja, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipos, queridos, era uma cidade que valorizava muito a sua cidadania. A cidade espelhava-se em Roma, inclusive era reconhecida como uma miniatura de Roma. Como Paulo sabia disso, ele menciona essa cidadania em 2 textos na carta. No capítulo 1, verso 23, essa cidadania é mencionada. Diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, partir para estar com Cristo. E em 3:20, como eu acabei de ler, diz que nossa pátria está aonde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está lembrando a igreja de Filipos, que era extremamente patriótica, os cidadãos de Filipos que se orgulhavam muito de terem a sua cidadania filipense, a olharem para uma cidadania superior à cidadania filipense. Agora, os convertidos de Filipos tinham uma nova pátria. Essa pátria está nos céus. E aí, queridos, quando nós pensamos no incrédulo, na pessoa que não crê em Cristo adequadamente, corretamente, o incrédulo coloca toda a sua esperança neste mundo e valoriza sua vida aqui acima de tudo. Porém, o cristão reconhece que é um peregrino e estrangeiro neste mundo. E aí, o chocante é nós encontrarmos cristãos cujo coração está nesse mundo, que vive para as glórias desse mundo e que não vive nesse mundo para a glória do reino de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sua carta, ele também lembra aos peregrinos ali, aos cristãos da dispersão, que a pátria deles também está nos céus. Você vê que esse conceito de entender que nós somos cidadãos do reino de Deus era algo que era bastante enfatizado pelos apóstolos em seus escritos. Vejam o que Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Se você tem Bíblia, abra. Eu estou utilizando aqui a Bíblia Revista e Atualizada. Por isso que pode ser que sua versão destoie um pouquinho nas palavras, mas não no sentido. Vejam então o que Pedro diz. Amados, capítulo 2, verso 11. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Pedro diz aos seus leitores que eles não são da terra que eles estão, por 2 motivos. Primeiro, porque eles estavam em dispersão. Eles eram pessoas que haviam sido dispersas por causa da perseguição que sobreveio a Jerusalém depois da morte do nosso irmão Estevão. Mas Pedro também os faz lembrar
que eles são forasteiros neste mundo. Por quê? Porque a pátria é celestial. Claro que na ressurreição essa pátria celestial descerá até nós. E aí haverá novo céu e nova terra. Mas isso é tema para um outro estudo. Eu só quero que você entenda que sua cidadania é celestial e não terrena. E aí, quanto mais pensamos no céu, mais úteis nós nos tornamos na terra. Esse é o segredo de um viver piedoso. Pensar no céu nunca é demais. Paulo exortou, por exemplo, os irmãos de Colossos a pensarem nas coisas lá do alto. Em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar no lar celestial promove grandes bênçãos para nós. Primeiramente, promove a morte do pecado. Colossenses 3:5 diz assim: porque devemos pensar no alto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A segunda questão é que vivemos juntos em amor e unidade quando a nossa pátria está nos céus. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E terceiro, cumprimos nossas obrigações em casa e no trabalho quando nosso coração está em Deus, quando nosso coração está na glória do celeste por vir. E aí Paulo prossegue do capítulo 3, verso 18 ao 4, verso 1. Deixa eu ler para você. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E aí o que eu quero dizer com tudo isso? Quem pensa nas coisas da terra é consumido por muitas buscas egoístas. A pessoa que pensa no céu, ela busca as coisas de Deus, e essa busca se traduz em expressões piedosas de uns para com os outros e no serviço de uns para com os outros. É por essa razão que Paulo insiste em mostrar que o coração dele estava no céu. Filipenses 1, de 21 a 26, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo. Em outras palavras, eu vivo para Cristo. E o morrer, o que é o morrer? É lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Você continuar lendo a carta, no capítulo 2, de 5 a 11, você irá se deparar com o seguinte texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está sempre dirigindo a igreja a olhar para Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que textos fascinantes, né, irmãos? Você percebe Paulo com um coração constante em Deus. E foi isso que fez grande diferença no modo como ele viveu. Paulo entendia, claro que há um chamado e há uma ação de Deus sobre a vida dele, mas Paulo tinha a compreensão que só fazia sentido viver se fosse para gastar-se por amor a Cristo. Isso envolvia uma dedicação exacerbada à obra de Deus. Talvez a razão pela qual muitos de nós sejamos tão frios em nossa dedicação a Deus é o fato de que o nosso coração não está tão em Deus como deveria estar. Não é que não sejamos salvos, mas é que, apesar de já sermos salvos, nós pensamos demais na terra. Mas aí você diz, pastor, mas isso não é muito radical? Eu preciso pensar no meu trabalho, eu preciso pensar na minha família, eu preciso pensar nos meus bens, eu preciso pensar na geração que vem depois da minha e preparar e ser diligente e organizado, porque os tempos são difíceis. Querido, não há nada contra isso. A questão é que você deve dedicar-se a essa vida, mas tendo um carro-chefe da sua dedicação. E o carro-chefe da sua dedicação é a glória de Deus. A locomotiva é a glória de Deus. Todas essas coisas são vagões que são puxados pela locomotiva, que é a glória de Deus. Não sei se eu me fiz claro, eu espero que sim, mas a ideia é que o teu coração esteja tão cheio de Cristo que a tua vida seja uma vida fascinantemente piedosa, útil e abençoada e abençoadora. Quem reconhece que sua cidadania está no céu, vive como um cidadão digno do Evangelho. Por exemplo, Paulo diz no verso 3:20, que eu volto a repetir aqui: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus. Então, quem reconhece que a cidadania está no céu, como Paulo faz aqui, vive como cidadão digno do Evangelho. Onde é que está esse viver como cidadão digno do Evangelho? Diz no capítulo 1, verso 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo fala de duas coisas aqui: uma fé firme e uma unidade, e uma igreja que vai amadurecendo dentro disso. Às vezes nós deveríamos ser já adultos e maduros em nossa fé, mas nos comportamos como meninos na fé, sempre fracos demais, abatidos demais, precisando muitas vezes sermos sempre empurrados à obra de Deus, sempre muito motivados à obra de Deus. Mas, meu querido irmão, minha amada irmã, Cristo deveria ser suficiente para o seu coração arder de amor pelo reino de Deus, pela obra do Senhor como um todo. Os valores que determinavam a vida do apóstolo Paulo eram os valores celestiais. E a pergunta que eu te faço é: quais são os valores que têm dominado a sua vida? Você está vivendo para quê? Para aquilo que perece? Para que você está juntando tantos bens? De quem serão esses bens? Eu estou deixando para meu filho, para meu neto. Nada errado com isso. A questão é que às vezes você está tão dedicado às tuas coisas pessoais, particulares, que o reino de Deus está nas sombras. E aí a gente precisa pensar nessas questões. Meus queridos, a olhar para o céu e pensarmos na grande recompensa
que nós recebemos produz o genuíno contentamento. Você quer ser uma pessoa contente aqui? Olhe para o céu. E isso vai te dar o contentamento que você necessita. Um autor que é muito citado, e eu acho que já comentei aqui, muito citado por William Barclay, e eu gostaria muito de ler as obras desse autor, é Jeremiah Burgess. Eu acho que se pronuncia mais ou menos assim o seu nome. E ele disse o seguinte, uma frase bem fascinante: há um céu na alma de cada humano piedoso. Nenhuma alma irá ao céu senão aquela a qual o céu já veio. Que frase impressionante. Há um céu na alma de cada humano piedoso. Nenhuma alma irá ao céu senão aquela a qual o céu já veio. E aí a questão é, o céu já veio ao seu coração? O grande amor da sua vida, quem é? É Cristo? Qual é seu compromisso principal? Teu tempo com Cristo, o reino de Deus, a igreja, a casa de Deus? Às vezes nós estamos tão abatidos na nossa fé que até ler a palavra, orar, às vezes assistir um vídeo como esse ou outros, tantos e fascinantes que estão sendo colocados, por bons pastores, pastores piedosos, e às vezes a gente está abatido. Uma parte de mim quer acreditar que quando essa pandemia passar, nós vamos ver os nossos templos cheios, as pessoas se abraçando, dizendo, ai, que saudade de vir orar na igreja, que saudade de vir aqui, de ouvir os louvores, de ver a pregação pessoalmente. Uma parte de mim pensa assim, anseia assim, mas outra parte de mim tem um certo medo de que quando isso passar, nós continuemos vivendo as mesmas vidas que vivíamos outrora. Quem era zeloso continuará no mesmo zelo, como quem era falho continuará nas mesmas falhas. Mas eu tenho esperança que esse sofrimento que está sendo infligido ao mundo atualmente possa causar algum impacto nas nossas vidas, tanto na minha vida como na sua vida também. E é fascinante pensar essas coisas e pensar no reino de Deus. Pense no reino de Deus. Pense no reino de Deus. Você que é de outra igreja, você que não é minha ovelha, eu acredito que muitos de vocês que assistem esse vídeo agora não são pastoreados por mim, são pastoreados por outros filhos de Deus, outros servos de Deus. Mas se dedique a Deus mesmo nesse período. Ore pelos seus líderes, entre em contato com irmãos, divulgue os vídeos da sua igreja. Faça isso. É uma forma de você proclamar Cristo. E você que não é um membro de igreja, mas está assistindo esse vídeo, eu preciso lhe dizer que você só será feliz quando o céu vier ao teu coração. E aí o teu coração desejará o céu. E a vida na terra será diferente por causa do anseio pelo céu. Vamos prosseguir aqui o nosso estudo. A segunda grande questão, o segundo tópico, é que o cristão contente, ele anseia por partir e estar com Cristo. Contudo, prossegue na obra que Cristo lhe deu para cumprir. E aí você que já vem lendo Filipenses, já acompanhou muito dessa série, está na cara que nós vamos citar mais uma vez Filipenses 1:23. Paulo escreveu, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu preciso dizer, queridos, que uma coisa é reconhecer que a nossa cidadania está no céu. Outra bem diferente é ansiar por estar lá. São os nossos desejos pelo céu que determinam a nossa conduta aqui na terra. E eu já li dos versos 21 a 26 do capítulo 1, e você pode reler aí na sua Bíblia, mas eu quero ler do 18 ao
do 18 ao 20, diz assim: Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectação e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo aos filipenses que acredita que as orações dele serão ouvidas e que ele será solto, e de fato isso aconteceu. Essa não é a última prisão de Paulo. Paulo é preso uma outra vez, e aí é um outro contexto. Ele escreve as cartas a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, naquele contexto de prisão. Mas aqui Paulo está numa prisão domiciliar, esperando seu julgamento, podendo ser condenado ou não. Só que Paulo diz que estava preparado, fosse para continuar vivendo e pregando o evangelho, ou fosse para morrer. Ele estava pronto, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então veja que a sombra da morte não angustiava a alma de Paulo, porque ele sabia para onde sua alma ia, para onde sempre desejou. Talvez o que eu vou te dizer aqui te alegre, se você é alguém que tenha andado no Evangelho, ou talvez até te choque um pouco se você não é uma pessoa convertida e está assistindo esse vídeo. É que, meu querido, a morte é sempre algo muito doloroso e ruim. E é claro que nenhum de nós deseja morrer, mas tem uma coisa que nós desejamos: quem crê em Cristo, o céu. E aí, o que é que eu quero chegar? Em que ponto eu quero ilustrar isso para você? Eu preciso tentar ser claro nisso. É que quando um crente verdadeiro morre, isso não é uma dor para ele. Para ele é uma festa. Para ele é uma alegria. Para ele é uma glória. Porque ele parte de uma vida muito inferior para viver uma vida extremamente superior e aguardar o dia da ressurreição. Para nós que ficamos, saudade, mas para aqueles que partem com Cristo, glória. E nós só experimentaremos essa glória de partir e estar com Cristo se nós vivermos para a glória dele aqui. Aquela história, a glória tem que vir ao nosso coração, para que o nosso coração anseie a glória. E aí nós precisamos pensar nisso. Então, queridos, esse texto descreve como o apóstolo Paulo alcançou o contentamento. A vida de Paulo é Cristo e a morte é lucro, porque obterá ainda mais de Cristo quando morrer. Como o viver de Paulo é Cristo, ele possui, por consequência, o desejo de procurar o melhor para a igreja do Senhor. Embora seu desejo mais profundo seja partir e estar com Cristo, ele reconhece que, no momento, é mais necessário permanecer nesse mundo e continuar trabalhando em favor da igreja. Olhar para o céu faz de Paulo ser mais fiel a Deus na terra. As pessoas, queridos, costumam apresentar vários motivos para quererem ir para o céu. Principalmente um deles é evitarem o inferno. E outros possíveis motivos são a esperança de reverem pessoas amadas que estão na glória, o anseio de se verem livres do sofrimento e até o desejo de viverem num lugar maravilhoso, onde as ruas são de ouro e onde não haverá mais choro nem morte. Não há nada de errado com esses desejos. Todos eles são desejos bíblicos, expressados na palavra. Porém, o cristão anseia pelo céu acima de tudo, porque lá está Cristo nesse momento. Ele deseja estar na presença gloriosa de seu Senhor e Salvador, desfrutando de ininterrupta comunhão com Ele. Ele sabe que somente isso o satisfaz de verdade. Deveríamos ansiar pelo céu, porque lá estaremos face a face com aquele que deu tudo o que temos, inclusive a graça de crer nele. Ansiamos pelo céu quando ansiamos pela presença de Cristo. É por isso que oramos na terra. É por isso que lemos a Bíblia na terra. É por isso que nos congregamos na terra.
porque é o mais próximo de Cristo que conseguimos estar na terra. Agora, se tudo isso é tão bom, imagina o céu. E imagine então a nova terra depois desse tempo. E aí, meu amado, veja só a terceira questão aqui. O contentamento vem pelo reconhecimento das realidades gloriosas que nos aguardam no céu. O pensamento da glória do céu mantém o cristão seguindo adiante e contente durante períodos de dificuldades e tribulações. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Que texto fantástico! Ainda em Romanos 8, do 23 ao 25, nós lemos: e não somente ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tiago 1, de 2 a 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, os sofrimentos estão moldando o nosso caráter aqui na terra. Mas no capítulo 5, de 7 a 11, veja como Tiago coloca as coisas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pacientes. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quero citar ainda mais algumas referências para você perceber que o sofrimento, por mais intenso que seja aquele, é passageiro e a glória é o que nos aguarda. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o último capítulo, versos de 5 a 11, nós lemos: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Olha o verso 7, você precisa desse versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Os sofrimentos são apenas as ferramentas de Deus pelas quais ele molda a nossa vida. E aí o verso 11 diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem está no controle e no domínio é Deus. Confiemos em Deus. Em 1 Coríntios 4, de 8 a 13, nós lemos: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Olha o que Paulo fala dos sofrimentos do seu ministério.
Você, pastor que me assiste, colega, irmão querido, que resolveu assistir esse vídeo, encontrou um tempo, olha como Paulo fala do ministério pastoral aqui. Porque para mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E por que Paulo continua, se é tão cercado de espinhos no ministério? Porque o coração dele está em Cristo. E aí ele suporta as agrúrias e adversidades desta vida. O crente tem esperança por causa da obra consumada de Cristo e das promessas de Deus de que realidades gloriosas o aguardam após a morte física. Segundo aos Coríntios 4, 16 a 5, 9, diz assim: por isso não desanimamos. Como é importante não desanimar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Às vezes você está colocando demais o seu coração no que você vê, esquecendo de colocar no que você não vê. Coloca no que é passageiro em vez de colocar no que é eterno. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amado, que texto! Para quem você tem vivido? Para a glória de quem você tem vivido? Eu quero te dizer, tome uma postura na sua vida cristã. Eu sei que Cristo já alcançou, se você é um crente, Cristo alcançou o seu coração. Mas talvez esteja faltando certa santificação, certo prazer pelo reino de Deus. Se você conseguiu assistir esse estudo, talvez reunido com a sua família na sala, se você tem temor do Senhor, você precisa dobrar os seus joelhos, orar e clamar e dizer: Deus, eu quero e eu necessito viver para a tua glória. Ter o Senhor, ou no Senhor, a minha razão primeira de viver nessa terra. E quando o teu coração está em Deus, tua alma descansa, apesar de toda e qualquer adversidade.
Eu encerro aqui dizendo que eu desejo que a minha vida e a sua vida mudem mais e que nós possamos ser cheios, tomados de uma intensa alegria e prazer de servirmos ao Senhor. Senhor Deus, abençoa cada um que assistiu esse vídeo e conduz em paz. Fortalece e enriquece com as graças multiformes do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo. Este é o 7º de uma série e devemos aqui no canal começarmos uma nova série para o nosso crescimento espiritual. Se você não é inscrito, se inscreva, isso nos ajuda. E divulgue, espalhe, porque notícias ruins se espalham tão rápido. Espalhe as boas novas de Cristo. O mundo precisa ouvir palavras de esperança e de vida eterna. E a Bíblia está tomada delas. Deus te abençoe, muito obrigado. Sou o pastor Kennedy da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. E é um prazer servir você com o Evangelho. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.